ter o Jandrei como goleiro reserva e pagando para ele R$ 250 mil por mês. Isso daí é um dos absurdos que acontece no São Paulo, que se propôs a economizar para voltar à primeira prateleira do futebol nacional, financeiramente falando. E hoje eu vou poupar o Lucas, que eu acho outro absurdo financeiro, tá? Eu vou poupar porque eu já falei dele nos últimos vídeos. E sim, eu acho um absurdo um cidadão que não consegue manter uma regularidade, porque se machuca direto, e ganhando quase R$ 2 milhões, ok? Mas como eu citei o Jandrei, vamos em frente. O Jandrei ganha R$ 250 mil para ficar no banco de reserva, e não é um goleiro nem nota 7. E se você juntar o Jandrei e o Rafael, não dá um braço do Walter. Sabe o Walter, que era do Cuiabá, já jogou no Corinthians e agora está no Mirassol? Então, sabe quanto esse cara ganha lá? R$ 150 mil. E o Walter tem 37 anos de idade e cata mais do que esses dois juntos. E é muito decepcionante para mim falar que o Rafael foi o melhor goleiro que passou pelo São Paulo depois da aposentadoria do Rogério Ceni. Eu já vi o Rafael operar milagres, futebolisticamente falando, né? Só que ele toma gol fácil e não cata pênalti. O Rafael em pênalti ele é 100%. Ele sempre acerta o lado que o cara não chuta. Ele não sai nem na foto. Geralmente quando o árbitro marca pênalti, a gente já sabe que é gol. Se o cara chuta na direita, ele pula para a esquerda. Se o cara chuta na esquerda, ele pula para a direita. Se o cara chuta no meio, ele pula para um dos lados, mas nunca acerta o canto. Ah, mas ele foi decisivo contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil do ano passado, Renato. Sim, contra quem mesmo? Contra o Palmeiras? E quem disse que o Palmeiras é bom em decisão nos pênaltis? Fala pra mim. O Palmeiras perde todas. Sabe aquela frase, todo bom time começa por um bom goleiro? Então, é por isso que o São Paulo não começa, porque não tem um bom goleiro. E sobre bom goleiro, eu recebi uma mensagem desse cidadão aqui, daqui a pouco eu compartilho com você na tela. Ele pediu para eu analisar a situação de 3 jogadores no São Paulo. Um deles é um goleiro. E o goleiro que ele se refere é o Sérgio Romero, de 38 anos de idade, está no Boca Juniors desde agosto de 2022, e foi o goleiro que mais vestiu a camisa da seleção argentina. Ele é muito bom goleiro e é pegador de pênalti. E segundo o rapaz aqui, o Boca não pretende renovar com Sérgio Romero. Cairia bem no São Paulo? É claro que cairia bem no São Paulo. Só que mesmo assim eu prefiro o Walter, porque o Walter, além de ser um ótimo goleiro, é mais barato. E é um ano mais novo. Faz uma diferença, né? Mas se o São Paulo metesse o pé no Rafael e no Jandrei ao mesmo tempo, sobraria dinheiro para você trazer um Sérgio Romero e colocaria na reserva o Yang. Até o Yang deve ser melhor que o Jandrei e que o Rafael, né? É que ele não tem oportunidade. E os outros 2 jogadores cairia bem, por quê? Tanto um quanto o outro, ou os 2 ao mesmo tempo, para não prejudicar a proposta do Crespo, que quer colocar o Ferrarese na zaga. E aí, veja bem, o Igor Vinícius foi para o Santos, o Mike se machucou, vai ficar só com o Cedric na lateral direita, tá? E ele quer colocar o Ferrarese na zaga. E aí, como é que fica? Tirando o Juan Tressoldi que saiu, né? É menos um zagueiro no São Paulo. E segundo o nosso amigo aqui, o Boca também não pretende renovar com Advíncula, que é um lateral direito de 35 anos, peruano com nacionalidade espanhola, que está no clube desde 2021, certo? Na minha opinião, ele joga melhor que o Cedric. E ele faz 3 funções ali. Ele joga como lateral direito, logicamente, né? Você pode colocar ele como ala e ele joga também como ponta direita. E coincidência ou não, São Paulo também está atrás de um ponta direita. Por que você acha? Tem ali o Lucas Ferreira, que está sempre em atividade, um garoto da base e tal, e o Lucas Moura, que quase não joga. E aí sim o Hernan Crespo poderia deixar o Ferrarese na zaga, tá? Mas, se não vier um lateral direito, o São Paulo vai ter que contratar outro zagueiro para dar liberdade para o Ferrarese continuar improvisado na lateral direita. E o terceiro homem da lista do amigo aqui é o Marcos Rojo. É assim que se pronuncia, tá? Ele é um zagueiraço de 35 anos de idade, só que nesse caso é mais fácil, por quê? Porque o contrato dele termina no final dessa temporada. E o contrato do Advíncula vai até o fim de 2026. Eu acredito que o Boca não vai facilitar para o São Paulo, né? E o Marcos Rojo, ele já jogou no Manchester United, né? Pra você ver a potência desse jogador aí. E se esse cara vier, ele não pode jogar contra o Palmeiras, porque ele é bem truculento, né? E perto do jogador do Palmeiras você não pode nem peidar, que eles caem com o vento do peido. E um comentário à parte aqui, virou normal no Palmeiras os jogadores caírem por qualquer coisa. Eles pulam, se jogam, rolam no chão, né? Faz aquela cera desgraçada. É aquilo que a gente pode chamar de jogo pobre, antijogo. E a torcida parece que tem essa conexão
porque eles começam a gritar insanamente. Geralmente o árbitro marca esse tipo de falta. Às vezes nem foi, às vezes o cara escorregou ali na grama, tropeçou no formigueiro, a torcida grita e o árbitro marca, né? E eles cavam muito pênalti assim. Aí imagina você botar um jogador truculento para jogar contra os caras do Palmeiras. O cara é expulso em 5 minutos de jogo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. A implementação TecFoot na Barra Funda, estão puxando os equipamentos encomendados e já tem profissional, inclusive, contratado para trabalhar. O Tito Livre falando foi uma pergunta. Não, Tito, ele está aí, treinando ativamente. Ele pediu uma chance e o Crespo está dando uma chance dele treinar. Vamos ver agora, vai depender do desempenho dele nos treinos nesses dias, mas ele está treinando ativamente. Estão confundindo com o Juan. Juan está 99% fora. A Kátia falou, você falou, Zé, entendi que o Luan está 90% fora. Não, o Juan Tressoldi está 99,9% fora do São Paulo. Juan Tressoldi, zagueiro. O Luan está tendo a chance dele. O Luan está ativamente treinando. Pelo amor de Deus, o Luan já deu um chilique aquela vez lá, porque eu disse que ele tinha sentido no treino. Inclusive, ele não jogou um mísero jogo com o Zubeldia. O tempo é o senhor da razão e comprovou realmente que ele não estava 100%. Mas ele deu aquele escândalo no Twitter dele lá, dizendo que a informação não batia. Bom, o fato é que ele não jogou um mísero jogo com o Crespo, com o Zubeldia, e agora vem tendo chance. Eu vou falar para vocês o que sempre disse. Eu torço pelo Luan. O cara é jogador de São Paulo, formado em Cotia, é ativo do clube, e todo mundo, na minha opinião, merece segunda chance. Eu dou segunda chance para um monte de gente que nem merece aí, para poder voltar pro grupo, para poder voltar pro blog, para comentar, para fazer as coisas que erra. Por que eu não vou acreditar que um jogador de São Paulo que está ganhando, que é formado no clube, não merece uma segunda chance? O São Paulo está, inclusive, com vários olheiros na América do Sul e tem um plano fortíssimo da gestão de scout do Marinax de trazer jogadores do mercado sul-americano, tá? Então, assim, fiquem tranquilos com relação a isso. O PP, já falei para vocês, custa muito caro. O São Paulo nem chegou a fazer uma consulta oficial e uma sondagem correta. O São Paulo já sabe que o jogador tinha mercado europeu, intermediários que trouxeram. Eu queria comentar aqui um pouquinho rapidinho sobre a questão do Oscar e do Lucas, eles estarem diretamente envolvidos no processo e cobrando, inclusive, a diretoria de novas contratações. Eles querem que o São Paulo tenha um time mais competitivo, eles querem que o São Paulo contrate jogadores e estão também pressionando a diretoria e insistindo no reforço de atletas para o time do São Paulo. Eles não querem disputar o rebaixamento, eles querem ainda, acreditam que possam ter um bom ano. O Lucas e o Oscar, eles também acreditam que é possível que eles sejam melhores utilizados dentro dos times no final das contas. Então vamos torcer para que Lucas e Oscar, essa informação, inclusive, sempre damos os créditos do Marcelo Braga, do GE, falando que Oscar e Lucas estavam incomodados e estão passando isso para o grupo e para todo mundo, que é possível fazer um ano muito melhor do que fizeram até aqui e que eles, inclusive, estão incomodados também com o desempenho deles mesmos. Então, sobre reforços, o São Paulo vem mantendo conversas, sondagens e consultas com jogadores. Podem ter notícias ao longo dessa semana, sim. Podemos também ter notícias sobre a definição, aí, a oficialização da venda do Matheus Alves e também a oficialização de vendas e possíveis vendas de outros jogadores que estão sendo consultados, tá? Ao longo dessa semana. Lembrando que a janela abre na terça para muitos mercados de fora do país e a janela brasileira efetivamente abre no dia 10 de julho. Antes disso, não dá nem para registrar outros jogadores. Como o São Paulo vai competir com os caras? Esse aqui era outro de cima. Eu também ali, ó. Não. O Thiago ali, ó. Cadê? Não, nada disso. Mas assim, eu acho, falar assim, ó, vende mal, não enche mais estádio, não ganha título, vai competir como? Aí é que é o ponto. Em 2020, em 2020? 20, pandemia já. A promessa de campanha do senhor Júlio Casares era acertar as dívidas, era assim, vamos voltar a competir grande em 2022. Aí mais pra frente, não, porque 2023 é o ano. Não, aí 2024, não, 2025, agora já é 2030. Entendeu? Então é sempre assim, prorrogando. Parece o quê? Obra pública. Parece obra pública. Parece, ó, inauguração do metrô não sei o quê. 2014, é Copa do Mundo. Inauguraram em 2023. Parece quando eu era criança que passava em algum lugar e falava, mãe, compra isso aqui. Ela falava, na volta a gente compra. Na volta compra. Na volta compra. Tinha uma legal. Minha mãe me sacaneava, minha mãe e meu pai. Eu pedia sempre irmão, sou filho único. Aí eu pedia sempre irmão.
Aí meus pais falavam assim, no mercado a gente procura, se achar a gente compra um. E eu nunca achava quando era pequeno. Então era mais ou menos isso, assim, vai enrolando, entendeu? E isso, eu acho que o grande ponto é a gestão não ter preparado o São Paulo para poder competir em alto nível. Dos 4 brasileiros que estão no Mundial, um é uma SAF, dois são projetos extremamente bem estruturados, e um eu coloco como um acidente de percurso, que é o Fluminense. Mas não é nem na maldade, eu não tô falando isso como uma provocação e tudo mais, porque também eu nem acho que seja uma má administração, mas foi uma coisa assim, poucos ali no começo da temporada 2023 apostavam num Fluminense campeão da na hora certa, no lugar certo. É isso, eu acho que foi por aí e tudo bem, e tá tudo certo, poderia ser o Internacional, e pra mim seria outro acidente de percurso também. O ponto é, as duas equipes bem estruturadas do futebol brasileiro, em questão de receita, em questão de verba, em questão de tudo, estão lá, Palmeiras e Flamengo. Uma SAF de um cara que tá botando dinheiro, mas assim, ele não teve muitos problemas por conta do fair play financeiro, que ainda não é instituído aqui no Brasil, mas quando tem fair play financeiro como é lá na França, ele teve problema que é o Texas, mas tudo bem, isso é um outro papo, o Botafogo tá lá, e é uma SAF. Aí eu fiquei olhando essa tabela de premiação e falei, não tem jeito, a gente vai ter que ser vendido, vai ter que vender, cara. E é uma pena porque o São Paulo conseguiria, se bem feito o trabalho, caminhar com as próprias pernas. E o medo, sabe o que é, cara? É pra quem? Exato. Isso que é o medo. Exato. Sabe por quê? Porque assim, muita gente tá encarando como tábua de salvação, e era pra sair essa semana, mas vai sair semana que vem, uma matéria que a gente fez sobre o Marinax, que a gente vai colocar semana que vem, tá? É porque a gente precisou editar um pouco mais e tá ficando legal. Mas é o seguinte, eu não sei se é bom ou ruim, mas do que eu pesquisei pra fazer esse material, eu fiquei assustado. Porque assim, eu olhei algumas coisas que eu falei assim, mano, no mínimo do mínimo, eu teria pé atrás. Porque é o seguinte, não tô fazendo acusação nem nada, mas são informações públicas, né? Nada foi provado, tá? Então, é só pra noticiar. Mas assim, teve investigação sobre desvio de verba com ele, teve investigação até de tráfico de drogas, teve um monte de coisa ali, que nada foi provado e tomara que não tenha nada a ver com isso. Mas, se você vai fazer uma negociação com alguém, é igual assim, você vai vender o teu carro, né? Aí o cara fala assim, beleza, eu pago o preço que você tá me pedindo. O cara não barganhou nem nada, mas o cara falou que paga. Aí você tá lá com o teu carro que você cuidou direitinho, ele não te dá problema, tá bem arrumado, tá, o teu único bem ali que tá bem. O resto das suas coisas estão tudo, né, meio capenga. E o carro você fala, porra, isso aqui que tá me salvando, eu vou vender. Você não vai investigar o cara que tá comprando? Lógico. Se o cara não vai te dar um calote, ou você não vai ter algum BO? Então eu tenho medo. E aí, assim, não tô falando que também, então fica do jeito que tá. A gente não pode ser 0 ou 1, gente. A gente não é pode 880. ser 880. Quando não é uma coisa, então automaticamente é outra. Não é assim, a vida não é assim. Vamos vender pra SAF, então vamos falir. Então vamos falir, vamos ficar do jeito que a gente tá, porque você é a favor do casal. Não é. Mas assim, você tem exemplos ruins e bons dos dois lados, porque assim, modelo administrativo, você teve uma meio SAF ali que chegou no Palmeiras, o Paulo Nobre botou a casa em ordem, ele afastou todo mundo que era ruim do Palmeiras, bancou tudo ali, estruturou. E aí o Palmeiras pôde meio que ser vendido para uma Crefisa, vamos dizer assim. E que bateu na porta do São Paulo, né? Tá, isso, né? Também não é nenhuma novidade, bateu na porta do São Paulo e o São Paulo meio que colocou dificuldades para a Crefisa. Johnny Walker para eles. Johnny Walker com a Activia, no caso. Exatamente. E... Meu Deus do céu. E assim, essa questão, e o Felipe ele participa com a gente bastante aqui, e manda mensagem mesmo, todo mundo pode participar, mais do que convidado. Ele fala que já dá medo, né, de ver aquele grego. O Casares vai tomar um golpe desse cara. Eu não acho, cara. Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que o Casares vai fazer parte de algo vendendo pro grego. Assim, é achismo. Nem acusação, é um achismo. Uma opinião minha. Então, não tem crime nenhum, não tô acusando ninguém. Mas eu acho que o Casares será convidado a participar de algum cargo muito importante, caso vendido pro grego, né? Se eu fosse dar um tiro no escuro, era a minha aposta. Se eu fosse fazer uma aposta, né? Seria nesse cenário.
E caso isso não aconteça até 2030, porque é o ano do centenário, acho que o Casares vai querer ter uma posição de destaque no centenário também. Ah, mas ele vai sair presidente agora em 26, mas nada impede dele voltar em 29, né? Ou algo impede? Não. É engraçado os movimentos de bastidores do São Paulo, né? De política do São Paulo. Existe muito ego, existe muita vaidade e tudo mais. Ser marcado como presidente do centenário. E eu vou te falar, cara. Acho que isso, no final, não agrega nada à marca. E se a marca for infinitamente mais gigantesca do que já é, ainda maior do que já ninguém vai lembrar quem que é o presidente do centenário. Ninguém vai... As figuras de presidente, a gente lembra de poucas. Aquelas que realmente fizeram muita coisa pelo São Paulo. As outras, no dia a dia, passa batido. A gente lembra dos jogadores. E é o que tem que ser. Os personagens são os jogadores. É igual no jornalismo. Os jornalistas que dão muito mais ênfase a eles mesmos. Não é o jornalista. Quando, por exemplo, eu faço uma pergunta, não é pra mim. É história e é pro torcedor entender alguma coisa vinda do treinador, vinda de um jogador ali na zona mista. Então, assim, o presidente ele tem que passar despercebido, o diretor tem que passar despercebido, essas coisas. Mas é uma grande briga de ego. Eu não tô falando que isso é do Casares, tá? Isso é de muita gente ali dentro que mata e morre pra ter uma oportunidade de ser presidente. Pô, é um cargo que, assim, só te dá dor de cabeça. Você não ganha na real, no oficial, né? Na teoria. Você não tem um salário tão alto e todo mundo quer ser presidente de clube de futebol. É que nem, síndico do prédio. Deve ser um puta trampo chato, assim, chato, eu digo, de ter que administrar um monte de coisa e gente, né? Mas E respondendo o Felipe, não tô falando ele de ganhar alguma coisa, não, ganhar um cargo. Não, o Marinaccio vira o dono, ele é convidado a ser CEO, tem várias siglas, né? CFO, sei lá, ou se é. Um monte de sigla aí americana aí mas tem um cargo importante na SAF do São Paulo, isso eu não duvido. Então, isso que me dá medo, porque assim, você tem o exemplo do Flamengo, que hoje é muito bem citado como um exemplo que deu certo, mas o Flamengo hoje também não tá tão bem administrado como já foi recentemente, mas o Flamengo tem um faturamento absurdo. O Flamengo também teve nessa questão de presidente querer ser protagonista, algo muito parecido com o Landim, né? Porque o Flamengo foi muito bem com o Bandeira de Melo. Acho que foi uma movimentação arriscada. O Flamengo dá uma sorte, claro que é competência, mas dá uma sorte em 2013 de conquistar uma Copa do Brasil nesse ano de reestruturação, tendo um time que briga pra não cair. E aí, quando chega na glória, aí vem uma direção que também quer quer estar lá em cima, quer ser os donos do Flamengo. Só que não era tanta disparidade no futebol brasileiro. Exato, né? Exatamente. Então, mas você pensa agora aí, por exemplo, para os próximos anos aí, esses 4 times aí ganhando esse caminhão de dinheiro. Aí se os caras estiverem bem estruturados, que aí eu acho que é o caso do Palmeiras mais, é um time que assim, não tá devendo muita grana, que você pega o Atlético, ele tá gastando muito, mas tá devendo muito também, né? E já é SAF, pra mostrar que a SAF não é necessariamente... Tem que ser qual SAF. Não é a cartilha do sucesso. A gente vê o Vasco, a 777, que era, quase afundou ainda mais o Vasco. O lado bom é que o São Paulo tem um poder de, virando SAF, ter a injeção de dinheiro, e esse é o momento, antes de vir o fair play financeiro. E com o fair play financeiro, se manter ali. Porque o São Paulo tem um poder de arrecadação muito grande, uma torcida enorme e tudo mais, o problema é se precisar da injeção de dinheiro quando já existiu o fair play financeiro. Aí o São Paulo vai ter muito mais dificuldade, vai ser, uma escada muito maior pra você subir. Preciso contar agora sobre as 4 saídas certas do São Paulo. O Tricolor está perdendo jogadores, não dá para dizer importantes, mas que certamente diminuem ainda mais a quantidade de atletas e o poder do elenco São Paulino. Não ficam no Tricolor Lisiero, Igor Vinícius, Matheus Alves e Juan, cada um com uma circunstância completamente diferente. O Lisiero nem sequer estreou na atual temporada e seu vínculo com o São Paulo se encerra nesta segunda-feira. Não houve a opção do São Paulo pela renovação e o Lisiero vai buscar um outro clube. Igor Vinícius já até treinou no Santos. Vai ter seu contrato rescindido com o São Paulo e vai passar a ter 80% dos direitos econômicos presos ao Peixe,
o tricolor fica com 20% do valor de uma venda futura. Já Matheus Alves foi vendido para o CSKA da Rússia por 6 milhões de euros, nem se apresentou com o restante do elenco na última quinta-feira. Sobre o Juan, zagueiro que pertence ao Sassuolo, já havia contado para vocês que o tricolor decidiu desistir da compra desse atleta, a operação de 27 milhões de reais por um atleta de 25 anos que vai precisar passar por cirurgia no joelho. A avaliação é de que o custo-benefício estava para lá de ruim. Dá para imaginar mais saídas no São Paulo? Sim, apenas em caso de propostas grandes, propostas gigantes. São Paulo ainda precisa de pelo menos uma boa venda, mas torce para que essa venda venha de jogadores que já foram do São Paulo e hoje estão no exterior. O tricolor, com um mecanismo de solidariedade ou com percentuais futuros, pode eventualmente ajudar a compensar o seu problema com o fluxo de caixa. Em relação a reforços, São Paulo busca um zagueiro, 2 pontas e também o meio-campista. Todos precisam chegar sem custos. O tricolor avalia que não tem capacidade para compra de direitos econômicos. Bora falar agora sobre... Especial. Por que esse especial? Porque eu vou fazer um perfil de um jogador que muitas pessoas têm me perguntado sobre. Ângelo Henrique Cândido, o lateral direito que o São Paulo vendeu para o Strasbourg. Ângelo Henrique Cândido, lateral direito, vendido para o Strasbourg por mais ou menos 5 milhões de euros, que talvez a gente até veja jogar no profissional do São Paulo, porque tem gatilhos nesse contrato, caso ele atinja 2.000 minutos pelo time profissional. Ele é de 2008, tem apenas 16 para 17 anos de idade, faz parte da seleção brasileira sub-17, aliás, foi decisivo para que a seleção tivesse sucesso no Sul-Americano sub-17 e é um jogador realmente diferente. A safra de laterais direitos do São Paulo é muito boa. Tem o Mike, tem o Igor Felisberca, mas o mais habilidoso dos laterais, com certeza, é o Ângelo. O 1 contra 1 do Ângelo é bem acima da média, ele tem uma certa ambidestria, ele gosta de cortar para dentro nas jogadas, ele é um jogador que tem essa qualidade como lateral, não só ele faz o corte para fora, buscando a linha de fundo, mas ele também corta para dentro, para a perna esquerda, e aí varia muito os seus dribles a partir daí. O jogo aéreo do Ângelo também é muito acima da média, o que ele consegue fazer nas cabeçadas é diferente do que a maioria dos jogadores fazem, ele tem essa qualidade. E ele tem uma boa imposição física, por isso que ele tem chamado tanta atenção. Ele alia essa qualidade que ele tem, essa habilidade que ele tem com a bola no pé, com uma condição física que também é diferente, também é acima da média. O Ângelo chegou no São Paulo no Sub-11 e é daqueles jogadores que eu já mencionei aqui na bancada tricolor, que conseguem fazer a trajetória completa, da primeira categoria de base até, quem sabe, o profissional. Quem sabe porque a gente não sabe efetivamente se o Ângelo vai conseguir jogar no profissional do São Paulo, afinal de contas, ele não atuou nem pelo Sub-20 do tricolor, diferente de outros jogadores da geração 2008 pelo Brasil, que também tem um certo hype, também aparecem como grandes destaques. O Ângelo ainda não atuou pelo Sub-20 do São Paulo, mas já está vendido para o Strasbourg. Então, a gente não sabe se a gente efetivamente vai vê-lo jogar pelo time principal. Antes de chegar no São Paulo, ele jogou em vários times de futsal, jogou inclusive em Praia Grande, no futsal do Praia Grande, teve ótimo desempenho no Sub-9, ele que é de Guarulhos. E no São Paulo, desde o Sub-11, sempre foi mostrando características ofensivas muito interessantes, marcando 4, 5 gols por temporada, o que para um lateral é diferente. E no Sub-15 foi onde ele começou a ter mais destaque, isso já com 14 anos de idade, no primeiro ano do Sub-15. E aí no ano efetivo do Sub-15, realmente, ele apareceu muito mais. No Sub-17, nem se fala. No ano de 16 anos, no primeiro ano do Sub-17, ele foi muito bem. E agora, no ano efetivo, tá sobrando muito na categoria. E aí é aquele ponto que a gente fala sempre, né? O jogador ele tem que ser desafiado. E o Sub-17, embora ainda tenha desafios pro Ângelo, desafia ele pouco comparado com o Sub-20. A gente pode fazer um paralelo com o Denner, lateral esquerdo do Corinthians, que também sobra na categoria Sub-17 e por isso, desde o ano passado, já joga mais pelo Sub-20, mas também foi vendido de forma precoce para o futebol europeu, né? No caso ele foi vendido por Chelsea e agora também até ficou um pouquinho escanteado, por assim dizer, na base corintiana. Mas o Ângelo ainda não foi escanteado no São Paulo, tá com a seleção brasileira, tem treinado e jogado com a seleção brasileira Sub-17, se preparando aí para o Mundial da categoria, e a gente fica na torcida para pelo menos ver um pouquinho do Ângelo pelo profissional de São Paulo, para a gente entender
por que essa venda, de repente, não foi muito boa. Aliás, foi muito barata. Claro que muitas coisas podem acontecer no futuro. E você ir tão cedo para o futebol europeu nem sempre vale a pena. A gente tem vários exemplos de jogadores com muita qualidade que chegaram muito cedo no futebol europeu e aí travaram o desenvolvimento, não conseguiram se desenvolver da forma como se imaginava que eles poderiam. Mas o Ângelo tem qualidade, mostrou isso na base do São Paulo, e mesmo com o Mike e Igor Felisberto, talvez à frente dele na hierarquia, é um jogador que poderia chegar a ter chances no São Paulo. Vamos torcer para que o Mike e o Felisberto consigam dominar essa posição no time profissional, quem sabe no futuro não tão distante, mas é uma pena que a gente não vai poder ver o Ângelo jogando por um bom tempo com a camisa de São Paulo. Ele só sai de São Paulo com 18 anos de idade, ainda tem um tempinho para a gente acompanhá-lo e quem sabe vê-lo no time profissional, mas infelizmente vai ser por pouco tempo. Dentre os jogadores da lateral direita que o São Paulo tem formado e tem formado com qualidade, ele ofensivamente é claramente o mais completo, o mais habilidoso com a bola no pé, mas infelizmente para o torcedor são paulino não vai ser com a camisa do tricolor, ele vai jogar por mais tempo na sua carreira.